Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje meditaremos ainda no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Colocou o dedo nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua. O toque de Jesus cura. Jesus está em território pagão, Tiro, Sidônia, Decápole, mas seu poder se irradia do mesmo jeito como vimos ontem com a mulher cananeia. Com cada um de nós, Jesus busca uma intimidade. Jesus afastou-se com o homem fora da multidão, colocou os dedos nos seus ouvidos. Como Deus criou o homem modelando-o do barro, assim Jesus completa a criação, modelando com suas mãos o que falta à primeira criação. Esses são gestos que demonstram seu poder criador, sua igualdade com o Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então o homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais ele divulgava. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos hoje a meditar sobre a grande viagem missionária de Jesus em terra estrangeira, fora do território de Israel. Trata-se de uma viagem por nada breve, pelo menos 200 quilômetros em linha reta e talvez uns 500 quilômetros pelo menos pelas trilhas daquele tempo. Antes de mais nada, é necessário unir o trecho de hoje aos versículos anteriores que meditamos ontem. Jesus chega a Tiro percorrendo uma estrada tortuosa no meio das montanhas por dezenas e dezenas de quilômetros e depois prossegue por Sidônia, cidade da Fenícia, onde faz o milagre da Cananeia. E enfim regressa, mas não entra logo na Galileia, sua terra, antes passa pela Decápole, que se encontra do outro lado do Jordão. Se calcularmos este percurso em linha reta, dá mais de 200 quilômetros. Mas sendo que não podemos falar de estrada de linha reta, como explicamos, sobretudo naquele tempo e no meio das montanhas, talvez tenha se tratado de uma viagem de algumas centenas de quilômetros, tudo a pé. Seguramente Jesus não fez esta viagem por diversão ou porque não sabia para onde ir. Se tratava de uma verdadeira missão em território estrangeiro, uma verdadeira viagem missionária, da qual não se fala muito. Para ser mais completo, precisamos lembrar que o Evangelho de Marcos registra pelo menos 4 viagens missionárias de Jesus ao exterior, normalmente até o território da Decápole, do outro lado do Mar da Galileia, que é o lago de Tiberíades. Marcos é muito sensível a isso, porque o seu Evangelho, o Evangelho de Marcos, foi escrito para as comunidades não judaicas. Por isso, ele narra estas saídas de Jesus de Israel, deixando claro que Jesus não veio somente para os judeus, mas também para os estrangeiros.
Na primeira viagem de Jesus para o exterior, ele convida os seus discípulos a entrar no barco e atravessar o lago de Genezaré. Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." A outra margem do lago era terra estrangeira, era um lugar perigoso, cheio de gente considerada perigosa e impura, um lugar que um judeu religioso jamais colocaria os pés. Os discípulos de Jesus sabiam disso, mas não puderam dizer não para Jesus. A viagem de barco já começou mal. Alguns minutos de navegação e começou uma tormenta terrível que quase afundou o barco. O pânico se apoderou dos discípulos. Jesus ia com eles, mas estava dormindo no barco. Ao ser acordado pelo desespero e pelos gritos dos discípulos, Jesus se levanta e acalma a tempestade. Assim que chegaram no outro lado do lago, desembarcaram num lugar chamado Gerasa. No mesmo instante, um homem endemoniado vem correndo ao encontro deles. Era um homem violento, que morava num cemitério. Ele tinha uma força extraordinária. Ele era capaz de arrebentar correntes de ferro. Esse homem vinha correndo em direção aos discípulos. Quando chegou perto deles, ele cai de joelhos diante de Jesus, que logo o cura e o liberta. Ao ver que estava curado do seu mal, o ex-endemoniado queria ficar com Jesus. Mas Jesus lhe ordena que volte para sua casa e conte aos seus parentes e amigos o que tinha acontecido. Esse ex-endemoniado se tornou o primeiro pregador de Jesus na Decápole. Na segunda viagem ao exterior, Jesus ordenou novamente aos discípulos que embarcassem e fossem na frente até a cidade de Betsaida, que ficava do outro lado do lago, portanto em terra estrangeira. Enquanto atravessavam o lago, já no meio da noite, o vento foi ficando cada vez mais forte, o barco era jogado de um lado para o outro. Jesus então se aproxima deles no meio da escuridão, caminhando sobre as águas. Mas isso deixa os discípulos ainda mais apavorados, pois eles achavam que se tratasse de um fantasma. No entanto, assim que Jesus entra no barco, o vento se acalma. Mais uma vez entendemos que a missão não é fácil, e sem Jesus, sem a lógica de Jesus, sem a presença de Jesus no nosso barco, a missão afunda. E depois vem a terceira viagem de Jesus. Dessa vez, nada de barcos. Jesus e seus discípulos vão por terra mesmo. Tiro, Sidônia e depois direto para Decápole. Ali algumas pessoas trazem para Jesus um surdo-mudo. Esse homem simbolizava de maneira perfeita a situação em que se encontravam os estrangeiros naquele tempo. Pessoas que não podiam escutar a Deus e nem podiam falar com Deus. Jesus toca nos ouvidos do doente, coloca sua saliva na língua do doente e o cura. Os amigos do surdo-mudo, ao ver esse prodígio, ficam admirados. E mesmo que Jesus tivesse pedido silêncio sobre esse acontecimento, aqueles amigos do surdo-mudo saem contando essa boa notícia a todas as pessoas que encontram. Com essa atitude, Jesus vai abrindo terreno para a evangelização dos gentios. Na primeira viagem, um ex-endemoniado de Gerasa contava às pessoas o que Deus havia feito com ele. Agora, além do ex-surdo-mudo, também todos os seus amigos dão testemunho que Jesus abre os ouvidos das pessoas para escutar a Deus e que Jesus dá as palavras certas para poder responder a Deus. Mas nessa viagem acontece um outro fato importante. Depois que Jesus cura o surdo-mudo, uma multidão se aproxima dele. No final da tarde, a multidão estava faminta e os discípulos somente tinham 7 pães. Jesus então manda que as pessoas se sentem em grupos, dá graças a Deus e manda seus discípulos distribuírem aqueles 7 pães. Naquela tarde, umas 4.000 pessoas comem pão
e ainda sobram 7 cestos cheios. Jesus já havia realizado o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes anteriormente para os judeus. Agora Jesus repete este milagre em terra estrangeira. Portanto, esta terceira viagem de Jesus tem uma importância muito especial para o Evangelho de Marcos. Enquanto os líderes judeus desprezavam os estrangeiros, Jesus vai ao encontro deles e demonstra que os estrangeiros não merecem somente a saúde, como no caso da filha da mulher fenícia, mas também a palavra divina, como no caso do sordo-mudo, e também a Santa Ceia, como comida da salvação. Na quarta viagem, Jesus e seus discípulos viajam outra vez de barco, sempre para o território da Decápole. Um dia, essas pessoas visitadas responderão a Jesus, elas mesmas indo para Israel, onde Jesus estava, como lemos em Marcos 3. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão, vinda da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do Além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se lançavam sobre ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Continuamos agora a nossa reflexão com um texto muito breve, simples e claro do nosso Papa Bento XVI, que comenta este Evangelho no Ângelus no início de setembro de 2012. Assim diz Papa Bento XVI. Queridos irmãos e irmãs, no centro do Evangelho de hoje há uma pequena palavra muito importante. Uma palavra que, no seu sentido profundo, resume toda a mensagem e a inteira obra de Cristo. O evangelista Marcos apresenta na mesma língua de Jesus, na qual ele a pronunciou, de modo que a sentimos ainda mais viva. Esta palavra é Ephatá, que significa abre-te. Vejamos em qual contexto foi colocado. Jesus atravessava a região chamada Decápole, entre o litoral de Tiro, Sidônia e Galileia, portanto uma zona não judaica. Trouxeram-lhe um homem surdo-mudo para que o curasse. Evidentemente, até lá a fama de Jesus tinha se difundido. Afastando-se com ele da multidão, tocou-lhe os ouvidos e a língua, e depois, olhando para o céu com um suspiro profundo, disse: Ephatá, que significa abre-te. E imediatamente o homem começou a ouvir e a falar corretamente. Eis, portanto, o significado histórico, literal desta palavra. Aquele surdo-mudo, graças à intervenção de Jesus, abriu-se. Antes estava fechado, isolado. Para ele era muito difícil comunicar. A cura para ele foi uma abertura aos outros e ao mundo. Uma abertura que, partindo dos órgãos da audição e da palavra, envolveu toda a sua pessoa e a sua vida. Finalmente podia comunicar e, por conseguinte, relacionar-se de modo novo. Mas todos nós sabemos que o fechamento do homem, o seu isolamento, não depende só dos órgãos dos sentidos. Existe um fechamento interior relativo ao núcleo profundo da pessoa, que a Bíblia chama coração. É isto que Jesus veio a abrir, a libertar, para nos tornar capazes de viver plenamente a relação com Deus e com os outros. Continuou o Papa Bento XVI. Eis porque eu dizia que esta palavra, Ephatá, abre-te, resume em si toda a missão de Cristo. Ele fez o homem para que o homem, que tinha se tornado interiormente surdo-mudo pelo pecado,
Seja capaz de escutar a voz de Deus, a voz do amor que fala ao seu coração. E assim aprenda, por sua vez, a falar a linguagem do amor, a comunicar com Deus e com os outros. Por este motivo, a palavra e o gesto do Efatá foram inseridos no rito do batismo como um dos sinais que explica o seu significado. O sacerdote, ao tocar a boca e os ouvidos do neobatizado, diz Efatá, rezando para que possa imediatamente ouvir a palavra de Deus e professar a fé. Mediante o batismo, a pessoa humana inicia, por assim dizer, a respirar o Espírito Santo. Aquele que Jesus invocou ao Pai com um suspiro profundo para curar o surdo-mudo. Com essas palavras se conclui o breve discurso do nosso Papa Bento XVI. Nós podemos relembrar duas coisas fundamentais. A primeira é que Jesus envolve plenamente a sua humanidade nessa cura. Toca com os dedos, com a sua própria saliva. Não é um gesto angélico, mas é o corpo de Jesus que cura. A segunda é o convite à ordem milagrosa de Jesus. Abra-te. Essa ordem sintetiza toda a missão de Jesus e a nossa. De nada adianta Jesus falar se os nossos ouvidos estiverem fechados. De nada adianta Jesus ter vindo e ter anunciado o reino de Deus se os nossos ouvidos não forem capazes de receber sua voz. Jesus doa, seja a sua mensagem, seja a capacidade de ouvir, se nós pedimos, como fez esse surdo-mudo. Todos nós somos surdo-mudos espirituais, mas se pedimos que Jesus abra a nossa mente e o nosso coração, Ele o fará, de forma surpreendente, mas o fará. Com tudo isso no coração, vamos ouvir novamente essa palavra, pedindo que Jesus abra os ouvidos do nosso coração. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais se lhe recomendava, mais ele se divulgava. Muito impressionado dizia, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Vamos deixar um minuto agora para anotar as frases que mais iluminam a nossa mente.
Vamos dedicar esse minuto para escolher o nosso propósito, confiando na cura que abre o nosso ouvido interior. Vamos pedi-la com fé. Vamos meditar mais um pouco em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Efatá, paz e alegria a todos. Abre-te. Paz e alegria a todos.